Descubra o mundo da literatura de forma leve e divertida. No nosso canal exploramos grandes obras e autores de maneira descontraída, mas sem perder a elegância. Se você ama histórias envolventes, personagens marcantes e quer expandir o seu universo literário, está no lugar certo. Vamos juntos nesta jornada literária. Vamos juntos nesta jornada literária. Vamos juntos nesta jornada literária. Espectadores e ouvintes do canal Papo Literário, boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Gente, hoje é um dia muito especial, nós temos um convidado direto da capital paulista, Ivo Pazin, que vai nos contar muito da vida dele, muito também da literatura, enfim. Carla Virgínia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlota, estou por aqui, tudo bem? Boa noite, Duda Ferreira, que integra a nossa bancada. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, também direto da capital paulista. Boa noite, Tabata, Duda, direto de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, né, Tabata? Sim, boa noite, tudo bom, meu povo? Ainda não saí daqui, onde eu tô me entretendo, mas tudo bem, ainda estou aqui, graças a Deus. Então, eu gostaria de dar o meu boa noite agora para o nosso convidado de honra, Ivo Pazin. Boa noite, Ivo, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite, prazer é meu de estar conversando com vocês, tentando explicar alguma coisa, né? Tentando passar para vocês alguma coisa, direto da capital de São Paulo, como você falou, né? E estou aqui para todas as perguntas, vamos trocar, vamos fluir, né? Nas ideias, não é isso? Vamos fluir nas ideias, Ivo, isso mesmo. Então, para começarmos a fluir nas ideias, se apresente, por favor, conte um pouco sobre você, quem é o Ivo Pazin, para os nossos espectadores. Ah, que legal, prazer, Carlota. Eu sou um rapaz, estudei sempre em escola pública, nascido e criado em São Paulo, nasci na Moca, depois eu mudei com 3 anos para Vila Guilherme, São Paulo, certo? Moro próximo ao bairro de Santana, que é famoso aqui na Zona Norte. Me formei em Direito, depois eu fiz História, fiz 2 anos de História, né? Parei por causa do problema de visão, que teve que fazer cirurgia. Depois fiquei um tempo, mas sempre fui estudando, sempre li muito, né? E hoje eu estou no 2º ano de Teologia. Olha só, nossa, quanta coisa, hein, Ivo? A gente vai, que eu gosto de estudar, né? Você estudando, assim, tipo, tendo uma obrigação, fica mais gostoso. Eu trabalho, eu tenho uma microempresa que eu tomo conta, eu dou assessoria jurídica para seguradoras, leilões e comércio de peças em gerais, sabe? Que tem uma lei específica para esse ramo de atividade. Como o direito é um leque de oportunidade, eu peguei nesse foco de veículos, né? Então eu trabalho para leiloeiros, seguradoras, né? Eu libero o veículo para ser vendido no leilão. O meu trabalho é muito grande, é muito trabalho, é muito serviço. Agora não, eu estou meio parado, né? Mas eu já tive 53 funcionários, né? Hoje eu estou com 3 funcionários, hoje eu estou só com... Aqui em São Paulo a gente chama de... Pegou só o miolo da picanha, sabe? Eu peguei só o miolo da picanha, o que dá dinheiro, o que dá menos dor de cabeça. Mesmo assim, é muita dor de cabeça, né? Então, a faculdade é o quê? Assim, para mim é um subterfúgio dessa loucura que é o dia a dia em São Paulo, cobrança, trabalho, honorários, nota fiscal, sabe? Serviço, tudo isso. Então, a faculdade para mim é um descanso mental. Eu descanso a cabeça trabalhando num outro assunto. Né? Adquirindo conhecimento, que maravilha. Sempre adquirindo Ô Ivo, mas deixa eu te perguntar, nessa tua trajetória toda, você, né, cursou direito já com problema visual, já com a baixa visão. Qual é o teu problema de visão? Então, agora vamos lá. Isso aí eu falei um pouco da área social, né? Agora vamos falar
na saúde. Eu, com 18 anos, eu sofri um acidente. Eu estava dirigindo um veículo, não tinha muita experiência, né, era novo, era aqui em Santos, em São Paulo, né, a rua, naquela época, as ruas eram de paralelepípedo. Estava chovendo e eu não tinha experiência. E o carro derrapou e ele subiu na calçada e bateu, encaixou entre o poste e o muro de uma casa, sabe? O volante do carro, isso aí está relatado no livro, né? O volante do carro, que era moda na época, era de madeira. O volante quebrou, eu bati o rosto no para-brisa do carro. Aí cortou tudo, aí cortou os dois olhos, né? Foi tudo picotado. Até no livro eu falo isso, né? Que eu só enxerguei um vermelho alaranjado. Não sei se sabe uma cor, vermelho alaranjado. E eu não Sim, sabia. sim. Eu estava ali no acidente, eu não sabia, né? O que tinha atrás. Aí eu vi aquele vermelho, olhava para todo lado, aquele vermelho alaranjado. De repente escorre 3 gotas de sangue, assim, sabe? Eu enxergo. Aí eu vi que a coisa estava feia ali naquele momento. Ali, esse foi o primeiro resumido, primeiro capítulo do livro. Aí desenrolei, né? Aí fiquei internado, vim para São Paulo, aí e voltei a estudar. Eu estava no terceiro colegial na época, né? Aí depois eu fiz a faculdade, me formei em direito, aí fui estudando, casei, trabalhei, fui funcionário público. Eu abri uma empresa, em 1991 eu abri uma empresa de assessoria e consultoria, né? E fui desenvolvendo, sempre trabalhando com baixa visão, sabe? Sim, mas dentro dessa tua baixa visão, você ainda consegue ler, você lê ampliado ou você usa tecnologia assistiva? Ah, tudo. Quem tem baixa visão ele tem que usar tudo que é de direito, né? Eu comecei, antigamente eu usava lente de contato e um óculos para ler em cima da lente. Eu já usei lupa, eu já usei uma lente escleral, que não sei se tem no Nordeste, aqui em São Paulo pararam de fabricar. Ela parece um olho artificial, sabe aquelas pessoas que não tem o globo ocular, não usa aquele olho de vidro? Sim. Aquela lente, o meu técnico, ele fez uma lente no centro, uma lente. Então eu encaixava aquela lente como se fosse uma lente de contato normal, mas ela era grande. Ela encaixava no olho, sabe? Ali foi minha vida, Carlota. Ali eu encaixei, eu Nossa, eu viajei, eu imagino que passeei. devia incomodar bastante, né, quando você encaixava. No começo encaixava, no começo não dava nem para piscar direito, sabe, no começo. Mas ela era tão boa, tão boa, tão boa que, sabe aquele que você tem que acostumar para dar tudo certo? Eu tive que acostumar. Mas Nossa, foi que nota bom. 10, eu dirigi, tirei minha carta com a vista só, né, com o olho esquerdo, só com o olho. Então a carta de quem tem monovisão, ela geralmente a carta, em São Paulo agora está mudando, né? No meu tempo era 10 anos você tem que renovar a carta. Quem tinha monovisão tinha que renovar em 5 anos. Então, cada 5 anos, Oi, Ivo, então, peraí um instantinho. ó, Eu estou a perceber que você é um cego do Paraguai. O que né? é isso? Não, você não sabe, Você, você, ainda não é chegou a você história, não. então é monocular, é isso? Eu sou monocular, isso mesmo. Ah, entendi. Então entende o cego quem tem um olho, meu querido. Mas ainda você não Carla, viu a história ainda, você não chegou na história ainda. Essa Ah, aí foi a primeira parte, tá né? ouvindo? Tá sem ouvir, tá sem me ouvir. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo É, você bem. Sim, diga, Carla Virgínia. fala o nome do teu livro e como entrou esse livro na tua vida. Vamos pro ponto do negócio. Então vamos lá. O livro chama Além do que os olhos podem ver. Por quê? Essa fase aí eu aproveitei bem com a lente. Aí o que aconteceu? Como o olho teve vários cortes, né? As células endoteliais que tem atrás do olho, ela não funcionava mais, ficou embaçado a córnea. Aí eu fiquei com 1% de visão. Eu só via se estava claro ou escuro. Aí fiquei na fila do transplante do SUS, né? Primeiro transplante. Eu fiz 6 transplantes. Aí no primeiro transplante, fiquei 6 meses na fila. Então, não sei se você conhece a fila, você vai lá. Eu entrei, era 190, aí vai de 180, vai descendo, até você chega entre os 5 primeiros, você está pronto. Chegou minha córnea, me interno na hora. Você tem que estar bem de saúde, não pode estar gripado, tem que estar bem. E o médico chama, você está ok? Está ok? Vem para a clínica. Operou. Aí tirou a córnea, colocou a outra. Aí eu comecei a enxergar melhor.
né? Aí colírios, aí para não dar rejeição, sabe? É um trabalho e tanto, é um transplante com um corpo de uma outra pessoa, né? Aí Esse passou bem. Oi, pode acidente falar. tu tinha 18 anos, mas Eu aconteceu tinha em 18 anos. Tinha que 18 ano? anos. Que Oi? ano? Foi em 1978. Foi dia 23 de abril de 1978. Hoje eu tô com 65, né? Olha só, faz 47 anos. Nem Assim. parece. Não parece. Não, mas tem sim. Não parece. Então, só resumindo a história. Então, o primeiro transplante foi tudo bem. O que aconteceu nesse transplante? Eu estava enxergando bem, voltei a dirigir. Eu fiquei 6 meses com 1% de visão, né? Eu só via se estava claro ou escuro. Só isso. Aí fiquei. Eu também via quando eu era pequena, aos poucos eu fui perdendo essa Eu capacidade. também. Sabe? Eu também. Eu ia no sol, né? Ficava aquele clarão, entrava dentro de casa e ficava escuro, né? Era assim minha visão. Mas em ambos os olhos ou Não, apenas sempre do olho esquerdo, Carlota. sempre no olho Do olho esquerdo, direito, entendi. do olho direito, os médicos não querem mexer. Eu tenho assim uma luz, eu vejo cores, luz, mas da metade para baixo. Não sei se dá para você entender do terceiro Não e é o olho quarto. todo que vê. Não é. Só do terceiro e quarto quadrante, sabe? Se você dividir em quadrantes o olho. Ah, do entendi. Só na Certo. parte de baixo, assim, eu vejo, né? Eu vejo Uhum. cores, eu olho bem de perto da televisão, vejo o movimento da televisão, mas não dá para distinguir nada. E os médicos não querem mexer nesse olho, né? Eu teve problema de descolamento da retina, tal, não querem mexer. Mas voltando para o olho esquerdo, né? Que eu peguei, fiz o transplante, eu voltei. Pensa bem, eu estava mais ou menos 7 meses sem enxergar, né? Aí eu voltei a enxergar. Aí enxergava bem de noite, de dia. Eu voltei a dirigir, sabe? Aham. Passou 6 meses, não sei o que aconteceu. Assim, é tua vida meio que uma viagem do céu para o inferno e vice-versa, né? Não, mas foi 15 vezes essa viagem, só para você ter uma Nossa. ideia. Isso aí Faz de 0 a 100, em de questão 0 a de 100. meses. De 0 a 100. Aí eu voltei a enxergar de noite, sabe? Eu saí de carro, eu sou metido a atleta, sabe? Eu sou metido a corredor, né? Eu corro num parque com os amigos e tal. Aí o que aconteceu? Não sei da onde, nem o médico sabe, está relatado no livro. Caiu, penetrou uma bactéria na córnea. Nossa. Essa bactéria, até o médico falou, Ivo, era uma bactéria feroz. Ela está comendo a sua córnea. Na córnea recém-transplantada. Recém-transplantada, estava ótimo. Aí ficou nublado. Quando ele viu, ele teve que queimar com ácido para tentar matar a bactéria. E eu tive que pingar um colírio, um ácido, assim, de hora em hora, 24 horas. Eu dormia, cochilava, punha um relógio para despertar, pingava o colírio. Aí conseguimos matar a bactéria, que ela ia comer a córnea inteira, não dava mais para fazer nenhum outro transplante. Não tinha como. Aí acabamos com a bactéria. Só para você ter uma ideia, eu relato no livro. Ela fez uma mancha branca no segundo quadrante, né? Só para você entender. Parecia um mapa da América do Sul. Fez uma mancha branca no olho, Nossa. parecia um mapa da América do Sul. Aham. E eu não enxergava mais naquela hora, porque ela tampava a minha visão. Aí, do primeiro transplante, aí fiquei na fila de novo do transplante, né? Olha só a história, fiquei na fila do transplante. Mas aí até que foi mais rápido, foi 4 meses, eu voltei na fila, voltei a receber uma córnea. Tá? Aí voltei a enxergar novamente. Olha só, no mesmo ano eu fiz 2 transplantes. Eu fui do céu ao inferno, né? Do 0 ao 100%. Voltei. Aí nunca mais, eu sou sincero para você, nunca mais foi que nem a primeira córnea. A primeira córnea foi excelente. Agora as outras, sabe? Foi bem, é lógico, voltei ao trabalho, não é aquela, sabe, não é 100%, mas eu cheguei a ter 50% de visão, sabe? Do olho esquerdo, sempre do olho esquerdo. Então Aham. dava para me fazer muita coisa, né? Aí o que acontece? Resumindo a história, a pressão ocular vai lá para cima, a pressão. Quando você mexe no seu olho, qualquer coisa que você faz no olho, altera todo o mecanismo ocular, sabe? O que aconteceu? A pressão, que era mais ou menos 10, 12, foi para 33. Olha só. Aí o que o médico fez? Instalou um tubo no globo ocular. Um tubo, resumindo, né, tá no livro, é como se fosse um ralo no globo ocular.
um ralinho, ele coloca na parte branca do olho, ele faz um furo, coloca uma válvula. Quando a pressão do olho interno aumenta, escapa o líquido por aquela válvula, certo? Então, mantém a pressão ocular em torno de 10, 12, que é a pressão ideal para um olho, né? A minha estava... Ivo, eu imagino que sejam processos muito dolorosos, não? Ou não? Mas assim, a vontade é tão. Eu sou muito resiliente, né? A vontade de dar Aham. certo é tão grande, que a gente supera a dor, sabe? É ruim demais, é ponto, você pisca, dói. Imagina, por exemplo, eu fiz o transplante agora de córnea em dezembro do ano passado, certo? Ainda não tirou os pontos. Eu olho no espelho, eu vejo com a lente, eu Mas vejo os pontos ainda, sabe? Eu pisco, Nossa! que demora Mas para ele tirar os pontos. demora, né? A cicatrização e tudo isso, E ele né? tem medo de tirar o acredito que é porque ponto cada mulher e dar é um psicóloga, né? vazamento, né? Oi, não ouvi, desculpa. Diga, Carla Eu Virgínia. acredito que a pessoa é psicológica, né? Sabe? Né? Não é Ah, nem. influi, eu também acho. Também falei hoje com uma pessoa sobre isso, né? A dor começa no cérebro, né? A dor começa no psicológico. Aí depois que vai para o físico, né? A gente já entra no hospital, você entra em algum lugar para fazer qualquer procedimento, o seu psicológico já está pensando na dor, né? O que vai acontecer pré e pós-cirurgia, né? Pós-operatório. Mas, Ivo, me conte uma coisa, como é que surgiu então a ideia do livro? Como que então, poxa, surgiu essa ideia? Como que surgiu essa vontade de você passar toda essa experiência em forma de livro? olha, foi. A vontade de escrever um livro é longa. Eu já tinha, até uma vez eu estava escrevendo um livro, aí entraram no escritório, roubaram o computador. Era um livro sobre profissional, né? Um livro educativo profissional. Aí parei. Já tinha escrito até umas 100 páginas, parei, não quis mais saber. Aí continuei, né? Sempre escrevendo, gosto de escrever, gosto de fazer reflexões, né? Aí minha vontade muito grande de passar tudo isso que eu passei para alguém que está sofrendo um problema de visão, não enxerga, ou a pessoa que conheça alguém. Depois eu te conto 2 relatos que eu tive hoje, um que eu fui no médico hoje e levar os livros para ele, e ontem um outro caso aqui de Mariporanga, eu vou contar. O que aconteceu? Na pandemia, eu já tinha escrito, sabe, eu tenho 5 anos que eu vou escrever nesse livro. Qual o motivo? Ajudar as pessoas que passam por todos esses problemas. E o segundo motivo principal é fazer um agradecimento de todos esses profissionais, esses amigos, os familiares, sabe? Esse anônimo que me ajudou no metrô um dia, que não deixou eu cair num buraco, sabe? Aquele que me deu carona um dia, aquele que veio me pegar em casa. Então, eu devo esse favor, porque eu cheguei até hoje, Carlota, com esse pouquinho de visão, tudo que eu fiz, construir minha vida, minha casa, minha família, foi com a ajuda de todo mundo. Eu não conseguiria sozinho isso. Então, o livro teve essas duas funções, né? Orientar as pessoas e um agradecimento. Então eu fiz o livro, na pandemia foi quando eu escrevi mais, né? Que todo mundo ficou em casa, não podia sair de casa. Aí o que aconteceu? Eu mandei para uma editora a sinopse do livro. Foi até uma funcionária minha que falou: Ivo, meu primo lá no Nordeste, lá em Recife, até falou a cidade, Pesqueira. Em Pesqueira escreveu um livro com a editora Labrador, tal. Conversa com o CEO da editora Labrador. Aí liguei para ele, falei com ele: manda o sinopse, mandei a sinopse, ele tem os contatos dele, mandou para umas pessoas o contato dele, uma jornalista me ligou. Chama Daniela Fornone, e falou: Ivo, me interessei muito, que caso. Eu já tive problema, já fiz cirurgia na visão para diminuir o grau. A minha irmã tem ceratocônia, não resolveu, fez transplante de córnea e não resolveu. Ela quer saber, ela quer conversar com você. Quer dizer, eu movimentei a família da jornalista com a minha ideia. E ela se interessou. Aham. Olha que legal. Aí eu passava para ela, estou resumindo para você, né? Eu passava para ela os capítulos, ela revisava, porque eu não tenho o dom, ela tem a técnica da escrita, né? Por exemplo, assim, às vezes eu fazia uma pergunta para o médico e eu mesmo respondia. Ela colocava, ela esteticamente no livro, ela fazia a pergunta, entre aspas, a resposta do médico, em letras itálicas, mudava a letra, sabe? Mudava a cor. Então ela organizou toda assim a estrutura do livro,
sabe? Então ela me Sim, ela ajudou praticamente muito. editou o livro. Ela fez Eu uma fiz, sabe, edição. fui na, sabe aquele datilógrafo, sabe aquele digitador? Vai fazendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, primeira folha, segunda folha, terceira folha, mas não tem uma estética, não tem uma ética profissional. Ela até eu falei para ela, capítulo 1, ela falou, não, Ivo, não usa mais escrever capítulo 1. Você põe só o título, eu não sabia disso, né? Então, muita coisa ela me ensinou, eu aprendi com ela. Eu falei com ela hoje, olha só para você ter uma ideia. Hoje ela me ligou para mim fazer um audiobook. Que eu já pedi para uma pessoa fazer o audiobook, mas não tem tempo, tem uma fila, sabe? Do meu livro para as pessoas deficientes visuais. Também tem condição de ver o Olha, livro. maravilha, hein? Que Não. legal, Eu que penso bom, em que tudo bom. essa parte aí, né? Aí o que aconteceu? Mandei para a editora, aí foi aquele acerto com a editora, como é que faz? Vamos fazer isso. Deu um prazo, assinei contrato de 5 anos, agora ela está até querendo que eu escreva outro livro, sabe? Que está vendendo bem esse livro, ela está querendo que eu escreva outro livro, né? Eu falei, calma que eu estou fazendo um marketing desse livro. Outra coisa que eu achei interessante, eu não sabia também, a pessoa que faz o design da capa, ela entrou em contato comigo e mandou até um questionário. Como que você, resumindo, como você queria a sua capa? Eu falei assim, olha, eu imaginei um quebra-cabeça de um olho desenhado, um quebra-cabeça desmontado, ou um olho como se fosse um olho de vidro caído no chão e quebrado. Ah, interessante. Em 15 partes. Por quê? 15 cirurgias que eu passei. Cada parte da foto, né, é uma cirurgia. Então a capa do livro é azul clara, tem um olho, meu olho era azul, né? Tem um olho azul, ele está quebrado, como se fosse caquinhos de vidro, sabe? E no centro tem 15 partes. E embaixo está escrito, entre aspas, além do que os olhos podem ver. Em cima está escrito a jornada do autor em recuperar a sua visão após um acidente. Ô Ivo, olha só, então, esse acidente que você sofreu foi aos 18 anos, você Foi aos estava no 18 anos. volante, bem Isso. jovem, praticamente Jovem. recém-saído da adolescência. Nossa. Como é que foi a reação dos teus pais quando eles souberam do acidente? Você fez uma pergunta agora que quando eu escrevi o livro, né, a verdade é a seguinte, meus filhos sempre falavam assim, eu não assisto muita série, porque eu não tenho paciência com televisão, né? Eles falavam, pai, se os primeiros capítulos for ruim da série, a gente não quer assistir o resto. Eles sempre falaram isso para mim, eu falei, então vou caprichar nos primeiros capítulos do livro. O que aconteceu, Carlota? E as pessoas que leem o livro dizem que choram, mas eu não fiz com a intenção de emocionar ninguém. Eu só pus a realidade. Então, o que aconteceu? Quando eu sofri o acidente, era num domingo, né? A gente estava voltando para São Paulo, eu fui me despedir e bater o carro. Aí socorre aqui, eu pensei na minha cabeça, 18 anos, que eu ia fazer um curativo e ir embora para casa. Não, eu fiquei internado. Não, você vai para o centro cirúrgico, é anestesia geral, e eu não estava sabendo de nada. Minha mãe aqui em São Paulo, né? O rapaz que estava comigo nesse feriado veio para São Paulo avisar minha mãe. Minha mãe, no dia seguinte, pegou o ônibus e foi para Santos, me visitar na Santa Casa de Santos. Quando ela chegou em Santos, pensa bem, eu estava lá, deitado numa maca, cheio de curativo no nariz para cima, não podia abrir o olho, não podia me mexer na cama, porque se estourasse um ponto, eu ia perder a visão. Então eu tive que ficar parado, tomar banho na cama. Aí, mas vinha toda hora enfermeira da injeção, porque não podia inflamar nada. Olha, o médico foi sensacional, Dr. Dilson, que se em outro caso ele exclui, ele tira o globo ocular. Né? Qualquer caso, do jeito que foi, ele falou para mim, falou, seu olho chegou aqui, Ivo, que nem uma flor. Eu reconstruí o olho, eu falei, vou reconstruir, que esse menino é jovem, tem 18 anos, eu vou reconstruir para ver o que vai dar. Se não tiver certo, eu tentei. Ele reconstruiu o meu olho no dia do acidente. Você entendeu? Nossa. Essa foi a sorte. E a tua mãe e o teu pai Imagina, ficaram bravos, Então, ficaram... Não, muito pelo contrário, né? Porque não tinha como ficar bravo com uma pessoa que não enxerga, é difícil também, né? Minha Não, mãe assim, chegou. eu falo em relação a você ter pegado o carro, ter tido esse acidente. Não, sabe, o acidente, o efeito do acidente foi tão grave que ninguém pensou no acidente. Aham, Pensa bem, um entendi. menino de 18 anos, jovem, cabelão comprido, sabe? Parafinado, prancha de surf, vivia na praia, sabe? De repente, para tudo, de repente escurece,
sabe, do nada. Então foi um choque para a família, né? Meu pai pensou mil coisas, mas Tu a minha mãe ficou Ivo, lá comigo. Oi, pode falar, pode perguntar. tu imagina isso em 78, né? No Isso. ano de 78. Gente, nós estamos em 2024. Tu imagina essa ciência ultrapassada, né? Para poder fazer toda essa movimentação, toda. Nossa, é isso que os médicos falam hoje, né? Falou, Ivo, hoje a diferença, o teu acidente não ia ser difícil, né? Mas não ia ser tão quanto foi em 1978, que foi tudo na linha e na costura. O Dr. Dilson, ele costurou meu olho na linha e na costura. Hoje tem laser, Nossa, hoje muito, costura no muito laser. competente esse médico, hein? Parabéns para ele. Ele ainda é vivo? Existe, eu falei com ele, eu vou mandar um livro para ele. Eu Ai, tenho um cartão dele. legal. Quando eu estava em Santos, ele deu um cartão para minha mãe. Falou: olha, se precisar de mim para alguma coisa, eu tenho uma clínica aqui em Santos. Me deu um cartão. Eu guardei há 46 anos, eu guardo esse cartão. Eu coloquei no Instagram a foto desse cartão, sabe? Que eu guardo para provar a realidade do fato, né? O livro é totalmente real, não tem nenhuma linha de ficção, Carlota. Nada. A Carlota fez a pergunta de como foi para os teus pais. E como Então tá foi bom. para o Ivo? Como foi para o Ivo? Vamos resumindo para o meu pai, a frase que todo mundo lê e chora no livro, que eu não sabia, foi quando eu estava deitado na maca, aí todo mundo batia no meu ombro para falar comigo, que eu não estava enxergando nada. Minha mãe chegou e falou: filho é a mãe. Eu pus entre parênteses no livro, né? Filho é a mãe, né? A voz dela, ó, só de eu falar agora já me dá um arrepio. Me arrepiou do cabelo aos pés, na hora de lá. Hoje, 46 anos, arrepiou de novo. Eu não posso lembrar dessa frase. E todo mundo que lê essa frase começa a chorar, porque imagina a situação da mãe chegando no hospital, o filho está todo, sabe, fique todo embalado, faixa na cabeça, não podia ver nada, só tinha a boca para fora, a boca e o nariz. O resto tudo embalado, todo com um esparadrapo, né, fechado, curativo, né, todos curativos. Agora pro Ivo, né, que nem você perguntou. Para mim foi um choque. Mas eu tinha uma esperança, sabe, interna no meu coração que falava: vai dar certo, eu vou sair dessa. E eu ficava, devido a um monte de injeção, remédio, colírio, o médico fez o que pôde. Eu ficava acordado à noite e dormia durante o dia. Os médicos vinham conversar comigo, eu era o único que estava acordado na enfermaria, né? E um médico um dia falou para mim, doutor José Carlos, falou para mim assim: Ivo, vai dar certo, só que você vai ter que ter muita paciência na vida. Naquele dia, Carlota, todo mundo que está aí, né? Naquele dia eu falei: nasceu o homem mais paciente do planeta. Naquele dia que ele falou essa frase, ficou na minha Ivo, mente esse até médico hoje, não foi o José Carlos Signorelli, não, né? Não foi. Eu não lembro o sobrenome dele, sabe? Eu não lembro o sobrenome. Mas eu lembro desse nome. Zé Carlos gravou esses nomes, tudo gravou, porque a gente tem boa memória, né? Então ficou gravado, doutor Dilson, doutor Zé Carlos, depois eu vim para São Paulo, doutor Suzuki, doutor Kikuta, doutor Walter, doutor Paulo Augusto. Então a gente grava. Peraí, doutor, o quê? Vamos lá. O que operou o glaucoma, especialista no Brasil de glaucoma, doutor Paulo Augusto de Arruda Melo. Ele é professor da Não, o que você falou, o segundo que você falou depois do José Carlos, quando você veio para São Paulo. Suzuki. Esse Era aí o outro. Esse aí é especialista. Era o Ki, sei lá o quê. É o Kikuta. Dr. Kikuta é um chinês, ele é especialista em estrutura. Ele reconstrói a estrutura ocular de pessoas que sofrem um acidente ou nascem com deformação do globo ocular. Ele opera e reconstrói a estrutura do olho. Que legal, hein? Muito importante. Aqui em São Paulo. Tudo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu não saí. Eu só fui uma viagem que eu tive que fazer para Goiânia, que nem eu te falei, né? Tem até no livro tem um capítulo que chama A Saga da Pressão. A pressão Com Nardelli. A pressão ocular, ela oscila, né? E se você deixa. Eu que eu digo, odor. Então, ela dói o olho, né? Sangra, fica aqueles vasos vermelhos. Eu nunca sangrou, mas é muita dor. Ai, lá em Goiânia você foi atendido pelo Nardelli ou não? Foi. Falou comigo, Carlota?
Então, lá em Goiânia, foi o doutor Goiânia. Nardelli que Não, lá em você... Goiânia, não. Goiânia foi o doutor Francisco Lima. O que aconteceu? Olha só, lembra, eu tinha instalado uma válvula no olho para controlar a pressão. Mas a válvula não estava dando conta de colocar para fora a água, chama o morvítrio, né? Eu falo assim para uma linguagem mais coloquial. O morvítrio, para ele escapar de dentro do olho para fora e não aumentar a pressão, a válvula não estava funcionando. Então o doutor, em outras palavras, em aspas, ele falou, Ivo, já que o ralo não está funcionando, nós vamos ter que fechar a torneira. Falei, como assim, doutor? Só existe um aparelho no Brasil, isso foi em 2008, só existe um aparelho no Brasil que você calcifica as células que formam o líquido que está dentro do olho, o humor vítreo. Então, ele falou que é mais ou menos, são 6 células que fabricam o líquido, que aumenta essa pressão, né? Como se fosse encher uma bola, né, de água, né? Aí, o que ele fez? Ele tampou 3, ele calcificou, ele tampou, fechou as torneiras, que eles chamam, né, na gíria oftalmológica. Ele fechou as torneiras, parou de fabricar, parou de aumentar a pressão intraocular. Então, meu glaucoma estabilizou. Hoje eu estou com 10 de pressão. Eu já cheguei a 33 de pressão. A pressão alta, o que acontece? Ela machuca o nervo óptico, né? O nervo óptico é o que leva a imagem para o cérebro. Rompendo o nervo óptico é irreversível, né? Você não tem... Irreversível. Mesmo o olho funcionando perfeitamente, não chega a imagem no cérebro, você não enxerga. Se eu tenho um olho normal. Quando chega no nervo, é como se fosse uma TV, eles explicam da seguinte forma, né? Isso. É uma TV com uma peça quebrada. A imagem vem, quando ela chega no nervo óptico, acabou. Isso, né? acabou. Fechou. Se o nervo óptico não enviar a mensagem, o fio, né, que leva a mensagem para o cérebro, se não tiver o nervo óptico funcionando normalmente, não vai chegar a imagem, você não vai chegar nada, né? Assim, essa pressão, a galera não tem noção, a galera que não tem, graças a Deus, não tem noção da dor que é, né? O meu já chegou a 90. Nossa, e você já tentou? Você já tentou colocar uma válvula, já tentou tampar essas torneiras? Nunca mexeu? Mexi, além de os colírios que não deram resultado nenhum. Os colírios, o que o colírio faz? Eu usava 4 colírios para pressão, sabe? Então, de cada 4 horas eu pingava um durante o dia. Tudo são primos, né? Timolol, predolol, todos esses colírios, o que ele faz? Ele dilata as células, né, do globo ocular e a água escapa de dentro para fora, diminui a sua pressão. Está usando fone de ouvido? Oi? Está usando fone de ouvido? Estou usando fone de ouvido. Está ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo super bem. Mas está chacoalhando e está saindo o ruído do chacoalho. Ah, tá bom. Eu não vou mexer, não. Fica tranquilo, não estou mexendo, não. Oi, Desculpa, Ivo, mas sou me marinheiro conte... de primeira viagem. Não, vocês, tá né? tudo bem, tudo legal. Então, antes de eu fazer mais um aluno assim num colégio, eu tinha muita coletividade, eu trabalhava, eu ajudava as pessoas, tinha aquela associação de pais e mestres, eu fazia reunião, eu tinha um jornal na escola, eu bolei um jornal na escola, sabe? Então eu era muito querido na escola, assim, conhecido na escola. Quando aconteceu o acidente, nossa, parou a escola, todo mundo. Eu morava até numa casa simples, minha mãe, recursos simples, né? Era quarto, sala e cozinha. E foi até no livro eu relatei isso, a minha classe foi inteirinha me visitar. Então fez uma fila do lado de fora da rua, né? Que a casa era assim, pequenininha, né? Então entrava um, me cumprimentava, saía, entrava o outro, fez uma fila. Todo mundo, eu tinha visita diária. Lá em Santos mesmo, lá em Santos, o diretor da Santa Casa veio falar comigo, falou, Ivo, como você conhece gente? Vem gente de São Paulo. E eles liberaram, quem vinha de São Paulo, mostrasse o pedágio, não precisava vir no horário de visita, que o horário de visita era por exemplo, era das 3 às 5, né? Quem vinha de São Paulo não tinha horário de visita, então podia entrar. Então, na minha ala, ali onde eu estava, todo dia tinha visita, sabe? O pessoal pegava o carro e ia até Santos, que é 100 quilômetros de São Paulo, né? Para mim visitar lá. E aqui em São Paulo foi a mesma coisa. Aí foi indo, né? Foi indo. Que legal, que legal. Legal, porque você é carismático, né? A gente nota isso. É de Deus isso aí. Isso até emenda uma pergunta minha, que eu falei se você sofreu algum tipo de exclusão no meio acadêmico, mas pelo visto eu acho que não. Não, porque quem dera se todo mundo tivesse a mesma sorte que você.
É verdade, mas assim, por exemplo, eu tive problemas, eu fui fazer concurso, né? Eu passava nos concursos, quando chegava no exame oral, eu não passava. Mas eu tinha acertado a questão, né? Aí um dia eu encontrei, né, eu fiz concurso para juiz, fiz concurso para delegado, fiz concurso para promotor. O concurso de delegado, eu encontrei um delegado que foi meu examinador no concurso. Aí ele falou para mim, ele falou, Ivo, você não passou? Ele colocou, sabe quando eu vou fazer o gesto para você, quando ele coloca os 2 dedos no olho assim? Ele falou, Ivo, você não passou por Aham. deficiência visual. E eu não sabia disso, né? Até aí eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de me formar em Direito, né? Me formei com 24 anos. Então, os concursos eu não conseguia passar, porque eles queriam umas pessoas perfeitas para não ter problema de pedir indenização, de pedir licença médica, sabe? Então, eles procuravam as pessoas mais normais. Mas aí depois, como eu sou uma pessoa do bem, eu brinquei muito, apelidos que eu recebi dos amigos, sabe? Até hoje, sabe? Mas eu não ligo para isso não, sabe? Eu toco a minha vida que eu não tenho tempo. Eu acho o seguinte, eu não vou ficar, sabe, cuidando da vida dos outros. O tempo que eu cuido da vida dos outros, eu adianto a minha. Eu tenho muita coisa para resolver, tenho muita coisa para ler, tenho muita coisa para aprender. Eu não vou ficar perdendo tempo, sabe? E ver o que está acontecendo com o outro. Se for para me chamar e ajudar, eu estou disposto. É isso aí. Fora isso, é só para ajudar. Isso aí, isso mesmo. Querido, sua resiliência deveria ser encapsulada e vendida. Concordo. Você sabe que o pessoal está lendo o livro, só fala nisso, da resiliência. Ele fala, Ivo, o teu livro tinha que se chamar O Jardim da Resiliência. Que nasce a resiliência. Nasce, mas é de Deus isso, Carlota. É de Deus, menina. É isso Deus. aí, é eu o não seu tenho- espírito, né? A sua alma, assim, né? Você é resiliente por natureza. Diga, Virgínia. Pode falar, Virgínia. Já que você falou sobre, a Duda falou sobre essa questão da resiliência, e eu ia te perguntar, estão te querendo aí um novo livro, tu pensa em escrever sobre o quê e por que não sobre a resiliência? Então vamos lá. A resiliência vai estar em todos os meus livros. Certo? Esse daí foi não ficção que eu escrevi, né? Além do que os olhos podem ver. Eu estou escrevendo já uma ficção, né? Legal! Não sei se posso falar alguma Eu coisa. quero! Claro, com certeza. Fala! Papo literário. Aqui a gente lê de tudo. Não, assim, a minha história é o seguinte, eu vou resumir para vocês. A minha história, aqui em São Paulo, no meu tempo, tinha muitos terrenos vazios, sabe? O pessoal catava. Hoje aqui a moda é catar latinha, catar plástico e vender na reciclagem, dá muito dinheiro, eles ganham R$ 250 por semana, né? O catador de latinha aqui em São Paulo, sabe? Então, o que aconteceu? A minha ficção começa na história de um menino que morava na Zona Sul, estava querendo ajudar a mãe dele, catando lixo, latinha para vender, para ajudar a mãe dele simples também, vida simples. Ele estava num terreno baldio, catando as coisas que achava para vender, ferro velho, plástico, papel, né? E ele achou um sapato branco, sabe? E ele pegou aquele sapato, um sapato só, um pé de sapato. Aí dentro do sapato tinha uma folha de jornal dobradinha, certinho, né? Ele pegou aquela folha de jornal, enfiou no bolso e continuou tentando achar alguma coisa para vender para ajudar a mãezinha dele. O menino tinha mais ou menos 12, 13 anos, sabe? Aí quando chegou em casa, ele lembrou daquela folha de jornal que estava no bolso dele. Quando ele abriu a folha de jornal, tinha certas palavras que tinha uma bolinha, estava circulada certas palavras, sabe? Estavam marcadas, né? E cada palavra marcada de uma reportagem do jornal tinha um número. Então tinha lá 5, 10, 12, 7, 6. Ele ficou pensando, o que é esses números aqui? Aí o que ele fez? Ele colocou na ordem do número as letras, as palavras, na ordem. 1, 2, 3, que ele foi achando, né? Quando ele foi ver, estava escrito, socorro, eu estou sequestrado, eu estou aqui na casa ao lado. Nossa. Tinha uma pessoa sequestrada na casa ao lado. Entendeu? Aí vai começar a desenvolver o livro, né? O menino, a história dele, né? Que era o menino que estava ajudando a mãe dele, com aquele empresário sequestrado que morava no outro lado de São Paulo. Eu já gostei. Eu também.
Maravilha, Eu quero ler. maneiríssimo. E qual E é o nome? também, Você pode falar? isso aí, a ideia será Sapato Branco, por enquanto, por enquanto. O outro Sapato lado, Parece um nome de branco. música. É assim, olha, Ivo, nós aqui fazemos críticas construtivas, né? lógico, pode falar, tá Mas tudo. assim, não me parece um título muito assim impactante, não. Eu acho que merecia um título mais Não, não, impactante. eu quero colocar o sapato, eu quero colocar no título, não vai ser só Sapato Branco, vai ser mais alguma coisa, né? Vai ter, Ah, eu gosto de título meio comprido, né? Que o título já fala alguma coisa no livro. O título já fala. O sapato branco, eu quero envolver o sapato branco, porque aqui em São Paulo, muitos anos atrás, no tempo dos meus pais, tinha um homem do sapato branco. Ele eu fazia, lembro. você lembra? Ele Uhum. fazia reportagens Sim, policiais. aparecia os pés dele Isso, você andando. lembra? Então eu quero Era Ai, como que ele cruzes. chamava, era Jacinto o quê? Era o Jacinto homem. Figueira Júnior. Jacinto Isso. Figueira Eu Júnior. acho que eu já ouvi. Eu achei que era uma lenda em Não, São ele Paulo. existiu, o homem Eu do achei que era um sapato preto. mito. Ô Ivo, mas você falou aí agora, o sapato branco. Olha como que o artigo já faz diferença. O Não, sapato branco e não simplesmente sapato branco, entendeu? não, eu vou colocar uma frase ainda, vou encaixar uma frase aí, mas eu quero tentar deixar o sapato branco, porque uma que foi uma época, foi uma moda usar sapato, agora voltou, né? Agora tá todo mundo usando tênis branco aqui em São Paulo, é uma moda. Você usa roupa preta, tênis branco, A né? roupa preta e o tênis branco, Ou o contrário, né? A roupa branca e o tênis preto. Então, mas aqui o tênis branco, você anda no metrô, você anda aqui, você vê um monte de jovem só de tênis branco. Roupa vermelha, tênis branco. Roupa azul, tênis branco. É a moda, é a moda. Eu lembro de no colégio, né? Eu moro em São Paulo, sou paulista, né? Certo, Nascida e criada aqui em Sampa. certo. E eu lembro de ir no colégio com sapato branco e todo mundo ficar, nossa, que lindo, sapato branco. Não, tá Que na não sei moda. o quê. Eu vejo meus filhos também tudo de sapato branco, sabe? Você anda no metrô, você vê o pessoal de sapato branco. E Eu acho, fazendo uma crítica construtiva também Lógico, ao lógico. título, eu acho que cabe um subtítulo assim, tipo, sei lá, o sapato branco, o o sequestro do empresário, ou o sequestro do empresário a partir do sapato Ou branco. então o menino e o sapato branco. Boa assim, também, né? o menino Boa, e o gostei, sapato gostei. branco. Eu já tinha pensado nisso. Um menino e o sapato E o branco era sapato uma. branco. O menino Aham. o menino que usava sapato branco, o menino que achou sapato branco. Então, e né? você vê, né, nesse título, nesse achado aí que o menino achou, aquele jornal, e ele sozinho, ele foi investigador, né, o menino. E ele, o Pode que aconteceu? ser Ele quis, também, sei lá, o achado do crime. Porque O querendo ou mistério não, do sapato branco, não, acho que não. eu o ia mistério do colocar sapato branco parece livro do Pedro Bandeira. Agatha Christie, Parece Agatha Christie. o mistério do Parece um sapato livro branco. do Poirot, Ô, do ô, Poirot, sei Do lá. Poirot. É do olha Mr. só, Poirot. você é um escritor, né? eu Me tenho, parece, sim, me eu parece tenho. assim que é um escritor até nato, né? Porque as ideias fluem, né? E Não, é tal. gostoso, né? A mente Mata a minha humana, ela curiosidade. é um Tipo, poço mata a de minha ideias, né? curiosidade. Sim, Oi. mas Aonde eu quero te perguntar o seguinte: você também é um leitor voraz, como nós aqui do canal Papo Literário? Você Eu também vejo que não. lê? Vocês estão na minha frente. Eu leio muito, né? Mas que nem Sim. vocês, não. Porque olha, eu acordo, só para você ter uma ideia, minha rotina é acordar 4:30 da manhã, aí faço meu café, tal, 5 horas eu estou na faculdade, a aula da faculdade. Das 5 até 6:30 é faculdade, é assunto da teologia. Aí eu vou para o trabalho, eu entro às 7 horas, minhas funcionárias chegam às 8, aí eu vou até às 7 da noite. Das 7 da noite eu janto, tudo, aí vou pensar em livro. Sabe, então eu paro assim 10:30, 11 horas. Eu começo 4:30 da manhã, né? E paro, mas o que eu fiz? Eu segmentei, né, o meu dia a dia, eu partilhei ele para mim não confundir dia. Que agora, por exemplo, eu estou fazendo na parte da noite o marketing do livro. Porque você escrever um livro, sabe, é difícil, é complicado, é uma coisa. Agora você
fazer um marketing é outra coisa totalmente diferente. Hoje eu estou sentindo. Você lembra do Paulo Coelho? O Paulo Coelho, um dos autores que mais vendeu, brasileiro, que mais vendeu livro no exterior, no começo, há 30 anos atrás, ele se fantasiava de mago para vender o livro dele, O Alquimista. Você lembra disso? Não sei se Sim, o Alquimista. Tem um que livro virou dele que até virou sucesso. novela, que foi um virou fracasso, novela. É o inclusive, mas Brida. Brida, Foi novela na antiga Manchete. foi. Eu acompanhei alguns capítulos, mas olha, o negócio era, meu Deus, era muito ruinzinho. Então, mas Mas assim, enfim. o marketing é isso, né? Eu vou te dar um exemplo banal. Ivo A também. Red Bull. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tô ouvindo todo Veja, mundo. conta pra gente aí aonde foi lançado o teu livro, quando foi lançado Então, e aonde a gente encontra ele, né? vamos sim. Então, foi lançado agora, ficou pronto na minha mão, primeiro exemplar, chegou agora em outubro, dia 2 de outubro. O lançamento minto, não foi foi dia 30 de setembro, finalzinho de setembro. Dia 17 agora, semana Ele passada, tá nós fizemos. quentinho, né? Ele tá recém saído do forno. Forno tá quente ainda, tá quentinho. Nós fizemos o evento de lançamento, foi num buffet aqui em São Paulo, na Zona Norte também. Fizemos o lançamento, chamei várias pessoas, tinha umas 100 pessoas lá, né, para fazer o autógrafo. Tu teve patrocínio, pode falar aí. Não, lógico, não. O patrocínio foi da minha empresa prestativa, né? E outros. Eu tenho uma empresa que chama Prestativa. O patrocínio foi dela, né? Foi meu, né? Essa que é a verdade. Mas a Labrador ajudou, muita gente ajudou, cada um ajudou um pouquinho, né? O banner. Então, o que eu fiz? Era lá um salão de festa, era no antigo Teatro Silvio Santos, que agora não é mais, né? O Silvio Santos faleceu. Ali virou um buffet onde era o Teatro Silvio Ah, Santos. Então tem um buffet grande para casamentos embaixo, e onde eram os camarins do Teatro Silvio Santos, fizeram um salão. Então eu aluguei ali, um salão bom, tem um palco. Então o que eu fiz? Né? Eu bolei o quê? Eu coloquei um banner no palco, um palco assim de meio metro de altura, sabe? Coloquei 2 cadeiras, uma mesa, 2 copos e uma água, como se fosse uma entrevista do Jô Soares às 11h30, não sei se vocês lembram, né? Então, coloquei o eu banner não atrás, peguei essa época. não pegou. É como se fosse uma entrevista, sabe? Um, Não, um, mas assim, eu sei o que foi, mas não peguei essa época. você não pegou? Não pegou? Então, como tem hoje do Não, Pedro Bial, né? Hoje o Pedro Bial tem uma sei. entrevista que ele faz igual, né? A Marília Gabriela, tem vários, né? Sim, a Tem o Marília eu Gentili, peguei. o O Gentili de faz frente com o Gabi. de frente com o Dabi, o Gentili O faz agora. Gentili faz igual também. Faz isso. Então, a minha Alexa. filha, a minha A filha, diferença é que o Danilo ele serve cachaça. Lá não, lá tinha água. Lá tinha água. Então, Mas aí dos detalhes é o menor, né? Porque é, Né? teve um coquetel lá pro pessoal, né? Teve uma cerveja, teve um água, um guaraná, né? Uma bebida, teve um salgado. Então, o pessoal se divertiu nessa parte. Depois deu umas 9h30, minha filha chamou todo mundo, tinha todas as cadeiras alinhadas aqui num teatro, sabe? Aí ele me chamou e começou a fazer umas entrevistas. Nós bolamos umas perguntas, 4 perguntas, né? Ela perguntava sobre o livro e eu respondia. Tinha o microfone, estava bem feitinho, sabe, acústica. Aí ela fazia as perguntas. Depois eu falei, vamos ler 3 depoimentos que já leram o livro, que eu tinha esses depoimentos. Ela leu. Aí eu ofereci, eu agradeci as pessoas que estavam lá, as pessoas que me ajudaram em 1978. O rapaz que estava comigo no dia do acidente, em 1978, ele mora no Rio de Janeiro, né? É o Guilherme. Ele veio do Rio para São Paulo. Ele subiu no palco, chorou que nem criança, e nós conversamos. Ele explicou, conversei com ele, pedi agradecimento a ele de tudo, né, que ele fez por mim naquela época. Então foi assim, uma emoção total, muito choro, muita alegria, muito sorriso, sabe? Todo mundo saiu, sabe um negócio que você sai leve, o negócio que você sai feliz, sabe? Eu estou me sentindo assim um ser humano realizado, sabe? Como dever cumprido. Você já sentiu isso? Eu faço corrida, né? Sim. A gente treina o ano inteiro para correr a São Silvestre, né? Um exemplo.
Quando chega naquela corrida, você ganha a corrida, é um sentimento de dever cumprido que é inenarrável. Não dá para escrever, não dá para pôr no papel. Sabe, é a mesma coisa, coloca no papel uma saudade, coloca no papel um orgasmo, coloca no papel uma dor. É difícil você Não, explicar. peraí, que eu adorei a comparação. Pensei que só eu usasse essa comparação aí, viu? Eu pensei que Vamos, só eu usasse. não, pode perguntar o que vocês quiserem, pode perguntar. Eu sou um livro aberto. Então, Ivo, Pode falar, Carlota. você Então, quer perguntar, Virginia? Pode falar. pode falar, Não, Virginia. não estou dizendo. Eu pensei que só eu que fiz essa comparação ali, Carlota, do orgasmo. Mas, olha, Sim, ele sim. fala por cima. Sim, Não dá Mas para eu vou você. voltar à perguntinha, Ivo. Lógico, pode perguntar. Então, qual foi a sua última leitura, além dos seus próprios livros? Eu li E deixa agora. eu deixar logo a minha, porque daí ele responde logo tudo junto num pacote só que eu acho que rola. Qual Vamos foi lá. a tua última leitura? E tu teve alguma leitura que tu já leu assim e que tu tenha dito, porra, parece a minha vida? Tem bastante, tem bastante, tem bastante. Tem o Matuto do Og Mandino, Parece a Minha Vida, sabe? Uma pessoa que não tinha cultura nenhuma e resolveu muitos casos, tocou a vida dele com uma inteligência de Deus, sabe? Tipo o Rei Salomão na Bíblia. E tem um livro que eu li eu li esse livro 5 vezes, que eu sou antes, agora com tá um pouco difícil que eu tenho que ler com lupa, né? Eu leio muito áudio, vídeo, né? Audiobook. Tem um livro que eu deixava no meu criado mudo, chamava Ressurreição de Cristo. Esse livro, ele conta, o autor fala que Jesus não ressuscitou. Jesus foi raptado o corpo dele e os fiéis, os cristãos na época, falaram que ele ressuscitou para, tipo assim, não vilipendiar o corpo dele, para não zoarem o corpo dele. Esse livro eu li 5 vezes, esse livro. Eu nunca vi um livro que chamava tanta atenção que nem esse. O final, eu não acredito. Eu acredito que Jesus ressuscitou. Ele queria provar, ele foi. O que ele fez, esse autor? Ele se transportou para a paixão, para os últimos dias de Cristo, como se fosse um investigador. E ele era um investigador da época. Ele investigava as pessoas na época. E ele queria chegar à conclusão que Jesus não ressuscitou. Esse livro é sensacional. Eu li 5 vezes. Quando eu não Qual tinha é o nada para ler, autor? eu lia. Og Qual é o Mandino, né? autor? Og Mandino. O-G-I, se eu não me O-G-Y Mandino. Ressurreição de Cristo. Outro livro que me marcou minha vida também se chama Caçador de Pipas. Eu não lembro o autor agora. O Caçador de Pipas. Khaled Hosseini, acho que é isso. Acho que É? Você leu? Você leu? Você leu esse livro? Não, mas eu sei que livro é esse. Olha, esse livro, eu vou contar um segredo para vocês que ninguém sabe. É o segredo meu, vou contar hoje. Eu li esse livro, chegava na parte final do livro, eu comecei a chorar de eu estar com o livro na mão na sala, lendo o livro, e as gotas da lágrima caía no livro, fazia aquele barulho, sabe? Tic, 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 as gotas, gravou na minha mente o barulho das gotas da lágrima em cima do livro. Eu molhei o livro. Você já teve essa sensação de você molhar um livro emocionalmente com lágrimas? Sabe? Dá para narrar um negócio desse? Não dá, é indescritível. Livro, umas letras consegue com a sua mente você penetrar, você surfa nas páginas, né? Você viaja, você penetra, você mergulha. Né? E eu sou uma pessoa que eu entro no livro e eu entro de cabeça, sabe? Eu tento. Eu Tanto sei que eu como tenho. é, eu tô sentindo isso agora com o livro que eu tô lendo, então eu sei como é. Então, não é? Você entendeu? Para você ter uma ideia, né? Isso eu não contei para ninguém. Eu chorava que eu tenho na mente a gota da lágrima caindo no livro fazendo barulho. Quando que aconteceu isso comigo? Então já li muita coisa, mas esse me marcou. Teve outros que eu emocionei também, né? Mas esse marcou por causa das queridas, eu não conseguia. Aí, o que eu completo, né? Aí o livro leva você à sua imaginação, à sua perspectiva, toda a cultura que você tem desde criança para você imaginar. Se eu chegar para você e falar assim, para vocês três, vai falar, imagine uma floresta. Cada uma vai imaginar uma floresta. Imagine você entrando na floresta.
Cada um vai imaginar um jeito de entrar nessa floresta. Imagina você encontrar com um lago. Cada um pode ver, se a gente conversar aqui agora, eu vou falar, o meu lago é um lago calmo, escuro, sabe? Imagine você entrar no lago. Você entra nesse lago ou não entra? Eu entro. Não sei se vocês vão entrar. Aí o lago, como é que é? Eu falei, a água é na barriga. E você, não, a água é no pescoço, a água é na canela, a água, cada um tem um jeito. Aí você atravessa o lago, você encontra uma chave. Como que é essa chave? Ela é grande, como se fosse a chave da cidade? Ela é uma chave pequena de carro? Ela é uma chave de cadeado? Cada um imagina uma chave. Sabe? Porque a mente humana, ela Dá é pra criar um livro a partir disso daí. Você vê, a criação humana é infinita, é infinita. Aí você vê, eu converso com nós 4 aqui, né? Se eu ficar fazendo essas perguntas para você, nós 4, cada um vai ter uma imagem. Se eu perguntar para você, se você encontra uma chave na floresta, como que é essa chave? Que é difícil achar uma chave na floresta, lógico, né? Ninguém vai jogar uma chave na floresta. Mas você encontra uma chave. Eu imagino aquela chave grande, sabe aquela chave dos prefeitos, daqueles filmes antigos, a chave da cidade, simbolicamente aquela chave grande? Eu imaginei o oposto. Você imaginou uma pequena? Uma chave pequenininha. Então, gente, mas esta é a magia da ficção. Né? Tudo isso que você está relatando, Ivo, né, pertence a esse mundo maravilhoso e tão instigante, fantástico, que é a ficção, que é a literatura, né? Não são poucos os teóricos que já exploraram, né, tudo isso que você está falando, né, o imaginário e a imaginação de cada leitor, porque o leitor, ele acaba, né, sendo uma parte super importante da narrativa, né? Nós acabamos, né, ter um papel de praticamente coautor da narrativa, justamente a partir de quê? Da imaginação, da nossa interpretação. E é interessante quando o livro sabe brincar com esses detalhes. Isso, exatamente. Quando o autor sabe jogar com isso, né? Um dos teóricos que mais explorou este lado, né? Só para citar um, porque a lista é gigantesca, né? Desde Roland Barthes, o Humberto Eco, né? O que escreveu O Nome da Rosa, né? Que é um clássico da literatura, né? Que é um livro fantástico e nos conduz muito por esses por esses outros universos, não é? É extraordinário a ficção. Não, a mente humana, ela leva você. E eu estava falando aqui, né? Eu joguei esse assunto no vento, né? Assunto da chave do lago e tal. Agora, imagine, eu posso bolar outros assuntos. Nós entrando num prédio, sabe? Eu tenho um monte de assunto para passar e eu perguntando para vocês, você pode ver, cada uma vai falar uma coisa, porque a mente humana não tem igual. Deus fez perfeito. Não tem ser humano igual, não tem raciocínio igual. Não tem ideias iguais. A mente humana é ilimitada. É ilimitada, é o segredo, Ivo, e olha que incrível. Por que eu te fiz aquela pergunta, né, sobre o seu acidente aos 18 anos? Você era um jovenzinho, né, recém-saído da adolescência. Né? Foi até um tema que eu abordei com a Virginia antes de nós iniciarmos aqui, né, o nosso bate-papo no podcast Papo Literário, sobre um livro que nós lemos, né, Uma Curva na Estrada, né, do Nicholas Spark, que né, também é um autor assim consagradíssimo, né, best-seller mesmo. Uma Curva na Estrada do Tempo? Não, é uma curva na estrada é uma coisa, uma curva no tempo é outra. Exatamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a história, assim, fantástica, né, assim, é redundância até eu falar que é uma narrativa que prende o leitor do início ao fim. Né, nos deixa, assim, sem fôlego, né, porque também essa história, ela se passa nos anos 80, olha que interessante. Nossa. E a história de um policial de uma determinada localidade. Oi, não me lembrar.
Eu não me lembrava que se passava nos anos 80. Então, se passa nos anos 80. Você pode reparar, né, que as personagens estão sempre recebendo mensagens pela secretária eletrônica, né? Não havia naquela localidade celular, nada disso. Secretária eletrônica. Eu tive isso aí também em casa, no Então, escritório. e a história de um policial, né, que ele perde a esposa num acidente de carro, não ela ao volante, mas um jovenzinho também, nessa faixa etária de uns 17, 18 anos, que sem querer atropela ela. 16 anos ele. Aí ele tinha 16, né? Pois é, então essa esposa do policial, ela vem a óbito imediatamente, né? Porque ela recebe impacto na cabeça, tem um traumatismo craniano. Agora que tu falou pais, uma cena desse livro que me marcou muito é que ele, porque a gente só descobre que foi ele já chegando na finalização do livro. Ele cobre, ele é tanto que ele não é culpado que ele cobre ela, né, com uma manta branca da caixinha de primeiros socorros dele, né, da maleta de primeiros socorros do carro dele, ele pega e cobre ela com a manta branca, como aquilo ali dá a entender que ele sentiu uma culpa, né, uma culpa que ele não tinha, mas ele sentiu. Com certeza, total. Tanto é que ele ficou 2 anos da vida dele indo ao cemitério levar flores no túmulo, né? Ele foi no funeral e ele Você vê a culpa ficou com aquele drama terrível, né? Com aquela culpa. Oi, Duda? Eu vou ter que pedir uma licencinha para vocês porque eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas foi um prazer estar aqui, viu? O prazer é meu, poxa vida, um prazer falar com vocês, eu adorei. Valeu, Tabata. Valeu, Tabata, prazer falar contigo. Imagina, prazer foi meu. Eu consigo sair de boa. Ok. Tchau. Obrigada. Então, tchau, amor. Tchau. Esse policial, Ivo, ele fica 2 anos tentando buscar o culpado. Entendi. Né? Ele fica nessa angústia, né? E finalmente, depois de 2 anos, o filho dele passa a ter problemas no colégio. O filho dele era ainda muito criancinha quando perdeu a mãe, né? Tinha apenas 5 anos. E quando o filho completa 7 anos, era uma criança que não estava ainda alfabetizada, né? Porque era uma criança traumatizada. E finalmente uma professora vai ensinar naquele colégio, naquela localidade, né? E aí a professora nota que alguma coisa errada com aquela criança e faz de tudo para trazê-lo, né? Trazê-lo de volta para, enfim, para a realidade dele, né? Para a realidade dele, para se alfabetizar, e ela ajuda. Então ela conversa com este pai, que era o delegado não, que era o policial, né? E aí finalmente eles se apaixonam e aí começa a desenvolver todo um drama, né? Porque, na verdade, esse jovenzinho que atropelou, né, assim, por uma infelicidade, por causa de um cachorro que atravessou no caminho. Certo. É um cachorro ali da vizinhança, porque o bairro onde eles moravam, assim, tinha muitas... não era tão habitado, anos 80, né? Então tinha ainda muito matagal em volta, né? Era uma casa aqui, outra lá distante, né? Então os lotes eram muito grandes, eram distantes um dos outros, e tinha uma casa que tinha um cachorro muito grande. Esse cachorro, ele vai para a estrada e aí... Assusta, né? Ela se assusta com ele. Ela se assustou com o cachorro, né? Porque ele avançou, então aí ela vai, assim, num reflexo impensado, ela vai para a estrada e aí é quando, né, o carro atropela, acontece o acidente. E quem é esse jovenzinho? Quem é esse Brian, né? Justamente o irmão da Sarah, olha que coisa. Nossa, coincidência, Irmão né? da nossa
chão. Quando esse xerife resolve colocar a vida dele pra frente, né? Quem entra na vida dele, né? E aí ele acha que ela é cúmplice do irmão. Ela Porque quando a sabia história vem à que tona, não é, ela nem sabe de nada. Ele guardou aquilo pra ele, né, Carlota? ele guardou durante 2 anos, mas aí quando acontece um episódio inesperado, não é porque tinham jovens delinquentes também que viviam sendo presos por envolvimento em tráfico de droga, em roubo de carro, em bebedeira, em briga, em bar, né? Eles viviam sendo presos, né? Eram 2 irmãos e mais um amigo. Então, numa noite eles estavam no bar e um terceiro lá, amigo desses irmãos delinquentes, fala assim: cara, eu acho bom você pagar aquela dívida pro fulano, senão você vai acabar como a Miss Ryan, que era a esposa do delegado que sofreu o acidente, do policial, melhor dizendo. Aí ele achou. Então, aí, né, quando esse carinha vai preso, para se livrar da prisão, ele chama o delegado e fala pro delegado, pro policial, que ele sabia quem tinha matado a esposa, porque na cabeça dele, quando o carinha fala isso para ele, é como se fosse uma confissão de culpa. Entendi. Tipo assim, acho bom você pagar pro meu irmão, senão você vai acabar como a pessoa. Então ele achou que fosse uma ameaça, não é? E chama o delegado, o policial conta pro policial, o Miles, né? O nome dele. Fez uma delação premiada, né? Fez uma delação premiada, exatamente. Aí o policial fica enlouquecido. Sai da delegacia, pega o carro e vai lá prender o cara. Entendi. Aí o cara fica assim: gente, o que eu fiz? Eu tô tão quietinho aqui na minha casa com meu pai, o que eu fiz? Ele bota a arma: vamos pra delegacia, agora você está detido, e aquela loucura toda, e aí eu resolvi o crime, né? Ele pensou, o policial, né? Resolvi o que eu queria resolver. Pois é, só que não havia prova Só que alguma. não era. Só que não. E aí o delegado, né, o titular da delegacia fica enlouquecido, como assim, né? Vamos averiguar tudo. Aí ele encampa uma diligência lá para a penitenciária para saber do outro cara que já estava preso, que história que era aquela, se tinha acontecido essa história naquela noite. Só que o cara vai e confirma: o fulano chegou e falou isso assim, aí pronto, a confusão estava armada. Nossa, prenderam o inocente. Prenderam o inocente. Aí quando o Brian soube disso através da irmã, aí baixa a consciência nele. Ele, gente, não, eu preciso, né, contar a realidade. Ele chama a irmã, aí aquele drama todo, aí eles vão à casa lá do policial, né, do Miles, conversa com ele, só que o cara fica enlouquecido, obviamente, né? Lógico. E acha que a irmã estava de cúmplice, como a Carla Virginia falou. Combinado, né? Tinham combinado tudo. Tinham combinado que foi. Aí ele acha que, tá vendo? Então você se aproximou do meu filho, porque você estava carregando essa culpa. E não sei o que, papapá, ele fica enlouquecido. Mas, como se trata da literatura da ficção do Nicholas Spark, tudo acaba no final feliz, no happy end, graças a Deus, né? Que bom. Mas gostei, né? Eu não li esse livro, não li mesmo. Mas me interessou bastante. Vou pôr na fila também, né? Tem uma filinha aqui na minha mente, eu faço uma fila no computador dos livros que eu vou lendo, né? Vou lendo e vou excluindo da fila, mas esse vai ser um. Muito bem. Ô Duda, e tu tá lendo alguma coisa atualmente? E aí, Duda? Então deixa eu falar só um segredinho. Peraí, qual foi a pergunta? Desculpa. Qual que ela tá lendo atualmente? O que eu tô lendo? Tá lendo? Sim. Cara, minha última leitura foi o Aladdin.
eu reli, né, o livro do Aladdin. Certo. E é um livro muito fofo, é meu xodózinho, assim, eu sou apaixonada na história do Aladdin. Tem Por livro que que, marca, né? Duda? Revele para nós, que Por agora fiquei quê? curiosa. Porque eu peguei um crushzinho, assim, no dublador do Aladdin, do live action, que foi o Dani Garcia, né? E eu tenho uma memória afetiva muito grande com o Aladdin, porque eu lembro do conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, eu lembro das da história, né, e tal. Então eu sou apaixonada, principalmente com a mensagem que eu acho que esse livro dá para trazer, que é a questão da consciência de classe, né? Porque é um livro que, ao mesmo tempo que ele é antigo, ele tem coisas que a gente pode trazer para a atualidade. E eu acho muito legal, porque ele trata dessa consciência de classe, né? Só usando do lúdico e brincando, né? Mostrando que, né, o Aladdin, por mais que ele era um garoto pobre, ele não era um coitado, né? Então eu acho interessante isso. O que eu li foi o da Elizabeth Rudnick, Aladdin, e, cara, é um livro que eu recomendo muito, assim, de verdade, assim, é uma graça esse livro. Ô, Duda, uma Parece que pergunta, você falou a mas palavra certa, né? o que você chama aí na história do Aladdin, que é um clássico, né? Sim, É um clássico assim que atravessou gerações, né? sim. Enfim. Tem O que filme, né? você chama Tem de filme. consciência de classe? A partir dessa história do Aladdin. Consciência de classe, para mim, pelo menos, é você ter a consciência de que nem todo mundo é igual a você, no sentido social da coisa, né? O Aladdin era um moleque de rua, tá? Mas o que diferencia ele dos outros moleques de ruas que estão nas ruas de São Paulo, que estão nas ruas de Ágraba, que estão nas ruas do Rio de Janeiro? O que te diferencia? Então eu acho interessante ter essa consciência. Isso pra mim é uma certa de consciência de classe. É você ter consciência de que nem todo mundo tem a mesma condição social e financeira que você, nem todo mundo tá nos mesmos moldes. Você sabe que eu fiz um trabalho, né, uns anos atrás, eu fiz um trabalho de dar sopa, né? A gente fazia sopa para moradores de rua, aqui em São Paulo, no bairro Tatuapé, aqui em São Paulo. Ah, eu Eu, sei onde é. Você sabe, eu encontrei muitos moradores de rua com, com cultura, lendo livros. Eu encontrei um morador de rua que lia um livro por semana. Eu encontrei um morador de rua que tinha empresa, morador de rua, sabe? Não pensa que morador de rua é só tá no subsolo social, não. Uhum. Aconteceu alguma coisa, mas culturalmente eu encontrei muita gente que sabia conversar, Sim. leitores, sabe? Fazia umas E eu acho, perguntas para mim que eu jamais ia imaginar que um morador de rua ia fazer a pergunta. e eu acho interessante a história do Aladdin por isso, porque eu lembro Ele que eu era terminei, diferenciado, né? o Aladdin era um morador de rua diferenciado. O Diferenciado. Aladdin, ele tinha a esperteza de um ladrão, mas a bondade de um príncipe. Não à toa, ele virou um dos meus príncipes da Disney favorito. Porque ele é um príncipe... Né? Então, o Duda, conquistou. Veja só, né? Já que você levantou essa lebre, porque este é um dos conceitos clássicos, né? Da teoria marxista, essa questão da consciência de classe, da luta de classes, né? São conceitos, né, da teoria marxista, assim, né? Enfim. Mas, né, além disso, no meu modo de entender, o Aladdin também traz o problema ético. Também. Por que você acha? Porque veja só, quem era o dono daquela lâmpada? A lâmpada, em tese, não tinha dono, é uma lâmpada da Caverna das Maravilhas.
Não, ela pertencia àquele bruxo, né? Ele tinha Não, perdido. não pertencia. Bom, aí é uma questão de interpretação. A Ao menos, princípio, quem em acha. nenhum momento dá a entender que pertencia. Ele usa dessa desculpa pra convencer o Aladdin. Ele fala, olha, eu perdi uma lâmpada na Caverna das Maravilhas e eu preciso que você pegue ela pra mim. Lá você Então, vai ver como que ele tudo sabia que estava escondida justamente naquele lugar? por conta da leitura que ele fez dos mitos, dos papígrafos. Ele pesquisou. Isso é explicado em alguns contos e também no próprio filme, né? No próprio livro é narrado como, tipo, fala a leitura que ele faz para encontrar a caverna, a Então, lâmpada. ele encampou todo um trabalho, ele pesquisou, Sim. ele mapeou, ele localizou onde Sim. estava aquela gruta. Mas ele não tinha capacidade para ir até onde a lâmpada estava, porque ele não era o diamante bruto. O diamante bruto seria o quê? Alguém com coração puro. Pelo menos é isso que eu entendo. E o diamante bruto é abordado no filme, no livro não é. É uma diferença. Sim, aí já é uma questão de interpretação de quem fez o filme, né? Uhum. Mas o conto clássico, o bruxo utiliza o Aladim como um expediente, né? Porque o Aladim era esbelto, era magro, dava para passar naquela fenda e ele No não. livro Ele também, não ia no livro e no conseguir. filme, ele também é usado como cobaia, vamos dizer assim, como escravo, pra pegar a lâmpada. Ele foi usado, né? Uhum. Eu lembro, vagamente eu lembro. Eu assisti o filme. Eu não li o livro, mas assisti o filme. O filme que eu vi Então, é o de 2019. Isso é uma coisa, é bom deixar claro pra galera que tá ouvindo o seguinte. O Aladdin, ele é um clássico. O que significa o quê? Ele vai ter várias interpretações, várias versões, ele vai rodar o mundo e cada um vai dar a sua interpretação. A que eu tô trazendo aqui é a da Elizabeth Rudnick, que foi a que eu li, é uma. A do Walt Disney foi outra, mas são parecidas. Não à toa a Elizabeth Rudnick trabalhou na Disney durante muitos anos. O Aladim tem, sabe, tudo isso aí na religião, né, na teologia. O Aladim tem um foco no islamismo. O Islã tem uma parte do Islã que acredita em Aladim. Ele acredita no gênio. Eles acreditam em gênio, né? O filme do Aladim foi baseado nisso. Sim. Foi baseado nisso. Exato, Né? exatamente. E baseado nesse clássico, eu vou jogar a pergunta pra vocês. O que vocês fariam se vocês cruzassem com o Aladim? Com o Aladim eu não sei, mas com o gênio da lâmpada eu sei o que eu faria. Ia pedir os 3 desejos, por isso que eu não perguntei do gênio, eu perguntei do Aladim. O gênio todo mundo sabe, né? Então, o Aladim em que momento? O antes ou depois da lâmpada? Porque se for com a lâmpada, eu quero a lâmpada fechada. Não. Vamos lembrar uma coisa. O Aladim, independente de lâmpada, ele é o Aladim. Não, eu não ia querer a lâmpada, não. Eu queria dar um rolê no tapete. Não dá rolê o tapete é dele. O tapete fica sendo dele. Pronto, eu queria dar um rolê no tapete. Então você ia pedir pra ele, me empresta o tapete, eu quero voar. Não, dá um rolê eu e tu, pô, na tua garupa aí nesse tapete. Eu acho que eu ia oferecer comida. Comida. Pra ele e pro Abu, que é uma caixinha. Eu ia dar um abraço no Aladim, sabe? Um abraço forte, assim, de carinho. Não sei, uma vez eu fui, né? Eu ia nesses moradores de rua, né? Aí eu perguntei um dia, ignorantemente, né, da minha parte, eu perguntei, era um pastor de uma igreja que fazia isso, eu fui ajudar esse pastor. Né? Não era nem da minha igreja, nem da minha religião, mas eu fui ajudar ele perante os moradores de rua. Aí eu perguntei para ele, pastor, o que eu preciso fazer para mim
sabe, para me ajudar, né, os moradores de rua. Ele foi no fígado. Ele falou assim: você pega aquele mais sujo, sabe, aquele mais fedido, sabe? Dá um abraço nele. Ele falou isso para mim, mas foi um tapa na Uhum. cara, Carlota, foi um tapa na cara. Eu falei, meu Deus do céu, eu precisava tomar essa, né? Mas eu daria um abraço nele. É isso que Então, Porque, porque vejam, né, os contos clássicos, né, os contos infantos juvenis que pertencem, né, a toda uma tradição ocidental. Muito uhum, embora o mental Aladim isso. nos conte uma história, né, que é do mundo oriental, mas o Walt Disney, né, transformou todos Nossa, esses clássicos, né, dentro de uma perspectiva ocidental, dentro da ocidental. tradição sim, ocidental. Então, todos eles, né, invariavelmente, né, há uma pedagogia não exatamente do oprimido, porque a consciência de classe nos traz o quê? Né, a consciência da opressão, né? sim, Então, que foi o que eu falei. o que que acontece? Invariavelmente, qual é o principal objetivo dos contos? Né? Qual é o principal objetivo desses contos clássicos, né? Primeiro que o bem vence aquilo que seria tido como mal, né? Sim, O bem contra o mal. Aí já temos o que? Uma dicotomia, Isso. né? Uma dicotomia que se fecha, que se resolve, porque o bem sempre vence o mal. e o Né? Aladdin é colocado Invariavelmente, nessa posição. invariavelmente a gente vê isso em todos os contos. Da Chapeuzinho Vermelho, da Moura Torta, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, do Ali Babá, que também é Sim, outro conto que pertence, né, Os livros do Walt Disney são assim, né? Todos os livros do Walt Disney são assim. Todos os todos, contos têm que terminar bem, invariavelmente. senão a então, maioria aquele é o da Pequena Sereia, é. Pequena Sereia, Rei Exatamente. Leão, Então todos. no caso do Aladim, ele sai de uma condição para outra condição, Sim, Isso. né? Que a cultura ocidental nos impõe, né? Só que como se trata de algo do plano, né, do fantástico, do fantasioso, tudo acontece de maneira o que mágica, sim. né? No abrir e fechar de olhos, É, num mas é o toque de uma varinha segredo, de né? condão, É o Sim. né? segredo. Pegar Eu o acho que público. assim, o único defeito do Aladdin, pra mim, né, do livro e do filme, lembrando que o filme que eu tô me baseando é de 2019 e não o de 90 e pouco. Um grande defeito pra mim é que, além do defeito mais clichê, né, ele acaba. Além disso, eu fico sem saber o que aconteceu com o Aladdin depois. Esse é o segredo também, né? Para deixar você com essa Eu fico, pergunta. eu fico sem saber. Então a dúvida que fica pra quem termina o livro e pra quem termina o filme de 2019 que a gente viu, que é com o Will Smith e o Menor Massaud, é o que aconteceu depois? Ah, esse é O o. que que... Então, mas aí é que está, né? Um outro objetivo dos contos, é claro, né? A grande maioria esmagadora tem ali um desfecho, né? A grande maioria tem esse desfecho que viveram felizes para sempre. Mas no caso do Aladim, ele também viveu feliz para sempre lá com a amada dele. Eu tô feliz com essa resposta. Agora eu posso dizer que o Aladdin tá nesse momento com a Jasmine, comendo num tapete de ouro, dando outros rolês por aí no tapete. Se pá, ele até passa por aqui no Brasil. Pode ser, né? Pode Cabe a ser, sua aí, né, imaginação, a né? obra é aberta, como já disse Humberto Eco, né? Eu Mas tenho. eu ainda vejo que no caso do Aladim, por que que ele é tão comentado, né? Porque que ele foi
tão amplamente interpretado e, enfim, né? Justamente porque existe o problema ético, no meu modo de entender toda a situação do Não, Aladim. cada um tem uma ótica, né, Carlota? Uhum. Né, a sua ótica pegou nessa parte. Eu não tinha pensado nisso, mas tem sim, agora eu vejo que tem um problema ético também. Tem, Porque, veja, vamos lá, vamos pegar o caso da Moura Torta, por exemplo. Quem era a Moura Torta? Verdadeiramente, ela era uma pessoa muito má. Né? Ela já, assim, que queria praticar a maldade dela, ela encontrou a jovem lá na árvore, né, com aquela voz maravilhosa, esperando o seu príncipe no cavalo branco, e aí ela, pelo livre-arbítrio dela, quis praticar a sua maldade. Prejudicar de todos os modos, Prejudicar, que é, né, aquela jovem e tal, a transformando num pássaro, né? E outros contos, a própria Branca de Neve, né? Aquela madrasta era uma pessoa verdadeiramente ruim. Tem bastante. Todos os filmes, ainda mais esses clássicos, tem o bom e o mal, né? Tem que ter. Pois é, o que eu te falo. No caso do Aladim, né, ele já traz esse problema, que, a meu ver, é um problema ético. Né, porque ele verdadeiramente ficou com a lâmpada, ele não devolveu aquela lâmpada, ele se apropriou, ele passou a ser o dono do débito, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Que achado não é roubado, a lâmpada era dele e acabou. Então, mas assim, se a gente for pensar por aí, quem se apropriou primeiro era o bruxo, ele que conhecia onde estava. O bruxo deu bobeira, o Aladim passou a mão na lâmpada e acabou. Então, mas essa é a lógica, né? essa é a lógica de quem? Da nossa cultura brasileira, portuguesa. Perdeu. Já era. Ladrão moderno, perdeu, passa pro lixo. Entendeu? Porque aí quando a Duda levando essa questão da consciência de classe, não sei, eu acho, Duda, que no caso do Aladim, isso se fragiliza um pouco porque ele quis mudar de classe. Isso. É diferente, ele não tinha consciência da sua classe. Virou assim como o Alibaba. Né, o Alibaba, ele foi lá na gruta, viu onde, né, os 40 ladrões colocavam ali todos os seus roubos, né, porque eles roubavam tesouros. Era o depósito deles, né? Era o depósito deles. E ele descobriu lá o segredo, né, do Abre-te Sésamo, e se apropriou de tudo, né? Você vê, né? Você vê o nível, né, do onde vai o intelecto humano, onde vai a mente humana. Você falou aí uns exemplos de uns clássicos, né? Se você for analisar um por um, você descobre tanta coisa que você pode colocar na atualidade hoje. Com certeza. Eles penduram no tempo, sabe? Então, isso tudo reforçou não apenas no imaginários, mas formou toda uma mentalidade. Isso. Toda uma mentalidade cultural que nos diz que se apropriar do alheio é normal, quando não é. Quando não é. Que né? Por que o nosso país é um país super atrasado? Que nós dependemos, né, de outros países, porque senão nós não sobrevivemos, justamente por conta dessa mentalidade, né? Porque quando há um roubo de carga, o que acontece? O empresário não quer perder. Ele repassa isso para o consumidor final, né? Que é obrigado a pagar mais caro por aquela mercadoria que foi roubada. Isso onera o país, isso causa inflação. Então é toda uma engrenagem, não é perversa, é uma lógica perversa que está longe de acabar.
né? Tá. É uma Eu questão trabalho, cultural profunda. eu trabalho com seguros, né? Então eu sei muito bem o que é isso, sabe? A seguradora não quer perder, a seguradora quer ganhar, você que faz o seguro não quer ganhar, o ladrão quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, até o ladrão quer ganhar. Voltei, desculpa, gente, meu celular acabou descarregando. Eita, Duda, vai lá. Entendeu, Não, Duda? tô aqui. Olha só, você ouviu o que eu falei, que a questão Não. da consciência de classe do Aladim se fragiliza por quê? Porque ele quis passar de uma classe para outra. Ele não quis ficar naquela classe a qual ele pertencia, né? Eu dei até o exemplo agora do Alibaba também. Quando ele se apropria daquele tesouro daqueles bandidos, ok, ele estava livrando a cidade daqueles criminosos. Para trazer a coisa para o nosso Brasil, é quase um Lampião, né, bicho? Exatamente. Quem seria o Lampião? O Alibaba, você fala? O Alibaba, todos eles que, Lampião também né? É Lampião sem a parte do assassinato, né? Sim, sim, porque o Lampião ele barbarizava, ele entrava nas fazendas, matava, roubava, estuprava, era uma coisa hedionda, né? Sim. Mas queria justificar, né, Carlota? Queria justificar. Queria justificar, Mas você né? sabe, Como Carlota, hoje nós temos esse discurso, tem bandidos que são vítimas da sociedade. Que isso, gente? Todos. O Robin Hood, né? Não roubava dos Sim. Robin Hood, né? que é o clássico É também, o clássico, né? Mas você sabe que o Tava Lampião, eu tenho muito contato com o pessoal de Pernambuco, né? Teve um fórum aí que eles pegaram os crimes de Lampião, fizeram um tribunal do júri, com advogado de defesa do Lampião, promotor, juiz, jurado, como se fosse pegar os fatos de Lampião, os crimes que Lampião cometeu na época e julgaram novamente, que naquele tempo não tinha esse julgamento. E você sabe que 80% do Lampião foi absolvido dos crimes que ele cometeu na época? Nossa, meu Deus. Você acredita nisso? Que Foi absurdo. E aqui, Que absurdo. aqui ele é como se fosse um herói. Aqui no Nordeste, assim, Nordeste tem dois heróis, é o Padre Cícero e o Lampião. Pode ver. Exatamente. Por que o Padre Cícero foi excomungado por Roma? Porque ele foi acusado de dar guarida ao Lampião. O Lampião, ele é político. O Padre Cícero foi muito político. Totalmente, né? Político. Dizem, inclusive, que em pagamento o Lampião teria dado não sei quantos quilos de ouro ao Padre Cícero. Ele guardava no cofre da casa dele as 7 chaves. Tá vendo? Isso aí eu não sabia, né? É lenda. Não sei se é lenda ou real. Isso aí não, tem estudo. Tem um professor da UFMG que ele estudou profundamente a vida do Padre Cícero, né? Então, Roma não aceitava, não canonizou, né, o Padre Cícero, justamente por ele ser desse jeito, metido com o Lampião, metido com a política, e ele não foi canonizado por causa disso. Exato, exato. Gente, olha só, já estamos nos encaminhando para o final do bate-papo, né? E todo mundo já tá assim, que peninha, né? Eu gostei desse papo. Eu falo que esse livro, apesar de ser antigo, é atual. O livro, ele fica no tempo. O meu livro, tenho amigos meus que leram o meu livro. Um cara me ligou hoje, falou: eu estou na terceira vez. Cada vez que eu leio o teu livro, eu pego uma coisa que eu não tinha pego na primeira. Ele lê a primeira, na segunda, ele está na terceira vez. E você vai pegando, né, fatos novos, né? Eu penso assim, tem livros de 1500 que a gente lê hoje, livros da época medieval. Que sim, nossa. O Lolita do Nabokov, que é uma leitura recente que eu fiz. O Lolita do Nabokov é um livro extremamente atual, então, né, que trata de um tema aí muito espinhoso, que é a questão da pedofilia, não é? Então, gente, o livro é uma fonte inesgotável. Não, o livro é para sempre, né, Carol? O livro não falou pra gente ainda onde a gente encontra o livro dele. Onde a gente encontra o livro?
Tu não Ah, o falou pra meu gente ainda, né? o meu tá na Amazon, o livro, né? Você joga na Amazon Ivo Pazin ou joga Além do que os olhos podem ver, você vai consultar, você só ir dando ok, né? O livro custa 30, o físico custa R$ 39,90 e o digital custa R$ Conta. 29,90. Legal, Ivo. Muito legal. Parabéns. Muito obrigado. Duda, considerações finais? Quer falar alguma Ah, coisa? só agradecer pelo bate-papo. Foi gostoso a troca de ideia. Você é uma pessoa muito gente boa. E desejar sucesso, né? Que o seu Obrigado. livro Eu vou alcance falar. a Muito obrigado. galera. Não, eu acho que foi feito para isso mesmo, não foi feito para mim. Todo mundo escreveu uma linha desse livro aqui para mim. Não é uma obra minha. É uma obra que todos os médicos, todos os amigos, todos me ajudaram na construção desse projeto. Essa Que que é a verdade. bacana, muito Mas eu bom. vou falar, Parabéns, para Ivo. terminar, vou falar 3 coisinhas do livro, tá? Que todo mundo intrigou todo mundo. Nesse livro, no meu livro, tem 2 páginas coloridas no meio, que é a página que eu tentei transmitir quando meu olho foi vazado, que tem uma foto que é aquele vermelho alaranjado com 3 gotas de sangue escorrendo. E tem uma foto, uma página negra, preta, no meio do livro, né? Página inteira, né? E está escrito assim, 3 meses no escuro. 3 meses e 20 dias no escuro. Que eu quis transmitir o tempo que eu fiquei do acidente até a primeira cirurgia, a segunda cirurgia sem enxergar, né? Eu fiquei 3 meses e 20 dias totalmente no escuro. Então eu quis transmitir o problema, que era sério, com a página preta, e o tempo, que era esses 3 meses e 20 dias no escuro. E no final, que a jornalista ficou impressionada comigo, eu também não sei porquê, que o livro começa com uma pergunta. Fala, primeiro capítulo fala, doutor, eu vou ficar cego? É uma pergunta que eu fiz lá no hospital, lá em Santos. E na última frase do livro, quem lê vai ter essa resposta. Só que eu não posso falar, que é o segredo do livro. É isso aí. É a última É um frase easter do egg do livro. livro. Tem que ler até o final pra descobrir. Que deixou linkado, sabe? A primeira frase do livro com a última frase do livro. Aí tem a narrativa completa no meio. Você entendeu? E quando eu Beleza. escrevi, a jornalista falou, nossa, Ivo, que sacada. Eu falei, não sei, vou projetar isso aqui. Então, nós projetamos na última frase do livro a pergunta do primeira linha do livro. Olha só que coisa. Né? Perfeito. Ô Ivo, olha, eu quero te agradecer muitíssimo Não, eu pela que sua agradeço. participação hoje aqui. Eu Carla que agradeço. Virgínia, por favor, suas considerações finais. Pela presença. Agradecer ao Leonardo Ribeiro por ter indicado o Ivo pra gente. Obrigado. Convidar o Ivo para, se não permanentemente, mas quando der, sempre que der para ele fazer parte aqui da nossa bancada. Né? Tá faltando um gacho aqui nessa bancada, né? Bancada feminina. Pode convidar. E eu quero agradecer, gente, esse vídeo, se Deus permitir, ele já vai vir acompanhado com a nossa vinheta. E quero agradecer ao Luiz Marques. Eu fiz uma montagem meia boca, né? Assim, do que eu queria, do que eu desejava da vinheta. Joguei a bomba pro Luiz. Luiz deu uma mexida bacana. O Rodrigo, do canal RA, né? Do canal Bladtech Acessibilidade Brasil, finalizou. Agradecer também o meu primo, que criou uma das imagens da vinheta. A Carlota, que tem a voz da Carlota, tem a minha e tem a voz da Suelen, que o Ivo ainda não teve o prazer de conhecer, mas vai conhecer, que são as 3 vozes juntas. Então, assim, agradecer essa galera em peso, porque para isso aqui para estar aqui, pra gente estar aqui, ó, é um trabalho feito por várias mãos, né? É verdade, por várias mãos e com olhos amigos também, quando possível, né, Virgínia? Porque os nossos olhinhos aqui ficam em outro plano, né? Isso. Maria Alice, meu primo Ellison, minha irmã Elisângela e por aí vai indo, né? E por aí vai indo. Todo mundo é uma corrente, né? Cada um põe um tijolinho, a obra é feita, né? Cada um coloca um tijolinho. Então é isso.
Pessoal, este foi mais um podcast sensacional aqui do canal Papo Literário. Muito obrigada a todos pela Amém. presença, Obrigado. pela paciência. Tenham todos uma boa noite, um bom dia e uma boa madruga para quem vai ouvir esse podcast também na madrugada. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Abraços, valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.